15 mil processos julgados. É o resultado do mutirão Justiça pela Paz em Casa. CAD aponta cartel na compra de materiais escolares. Dívida pode bloquear seu passaporte. Esse é um entendimento do STJ. A finalidade dessa alteração legislativa é justamente um meio de coerção, né, de forçar esse pagamento por outros meios. E vamos debater uma lei que nem sempre é cumprida, o direito da mãe de tirar intervalos no trabalho para amamentar o bebê. Mas nem sempre os patrões cumprem o que está em lei. Em Goiás, por exemplo, uma biomédica foi impedida pelo hospital onde trabalhava de interromper a jornada de trabalho para amamentar o filho. Olá, boa tarde. Boa tarde. Fim de ano é época de fazer um balanço sobre os acontecimentos ao longo do ano, né? Então, para a Justiça também. O mutirão do Justiça pela Paz em Casa, por exemplo, na 12ª edição, julgou 15 mil processos e concedeu cerca de 7 mil medidas protetivas às vítimas de violência doméstica em todo o país. Os números foram divulgados pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. E quem tem os detalhes sobre esse balanço e fala ao vivo com a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a Semana Justiça pela Paz em Casa tem o objetivo de realizar mutirão para agilizar os processos relativos à violência doméstica e familiar. Segundo a coordenadora do Movimento de Combate à Violência Doméstica e Familiar do CNJ, a conselheira Daldice Santana, esse esforço concentrado é uma demonstração de compromisso dos magistrados dos tribunais de justiça para cumprir uma meta estabelecida pelo CNJ para priorizar e julgar os casos de feminicídio e violência em razão do gênero. O CNJ divulgou um balanço da última edição da campanha que ocorreu entre os dias 26 e 30 de novembro. Vamos ver agora os números. Na 12ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, foram realizadas mais de 600 mil audiências, 108 tribunais de júri, quase 6.900 medidas protetivas, mais de 15 mil sentenças. Ao todo, são mais de 1 milhão de processos em tramitação. No balanço do mutirão das justiças estaduais, onde foram julgados crimes de feminicídio ou tentativas de assassinato de vítimas de violência doméstica, o Sudeste aparece na ponta. Dos 108 tribunais de júri, o estado com o maior número de sessões foi São Paulo, seguido de Minas Gerais e do Paraná. A semana mobilizou 30% dos magistrados em atividade. E além dos juízes, a 12ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa mobilizou 9% dos servidores das justiças estaduais, da Justiça Estadual. A semana também desenvolve trabalho de prevenção à violência doméstica e familiar. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. E o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, recomendou ao Tribunal da Autarquia a condenação de 7 empresas e 16 pessoas por formação de cartel em licitações públicas para compra de uniformes, mochilas e materiais escolares. As licitações foram realizadas em vários estados e municípios, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Goiás, entre 2007 e 2012. Caso sejam condenadas, as empresas envolvidas no cartel e as pessoas físicas deverão pagar multas que podem chegar a 2 bilhões de reais. Para saber quais empresas são acusadas de cartel, é só acessar o site do Conselho Administrativo, que é cad.gov.br. O Superior Tribunal de Justiça mantém bloqueio de passaporte como meio coercitivo para pagamento de dívida. O pedido de habeas corpus negado pela terceira turma do STJ havia sido apresentado pelo devedor. Ele queria que fosse considerada ilegal a decisão judicial que o impediu de deixar o país. A relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o pedido não poderia ser atendido porque o devedor não sugeriu alternativa menos gravosa para quitar a dívida. Mas a relatora ressaltou que, se ele apresentar essa alternativa, o impedimento de deixar o país pode ser revisto. No mesmo julgamento, os ministros entenderam não ser possível questionar, por meio de habeas corpus, a apreensão de carteira nacional de habilitação civil, também como forma de exigir o pagamento da dívida, uma vez que o habeas corpus é relacionado apenas à restrição do direito de ir e vir.
Para o colegiado, a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o questionamento deve ocorrer por outras vias recursais. Este advogado explica que o novo Código Civil ampliou o acervo de medidas restritivas para assegurar o pagamento de dívidas. A finalidade dessa alteração legislativa é justamente um meio de coerção, né, de forçar esse pagamento por outros meios que não aqueles tradicionais de constrição patrimonial, né, que seria o protesto, inscrição do nome em cadastro de inadimplentes, etc. E agora com essa possibilidade de apreensão, né, ou retenção do passaporte. E a seguir, é lei, toda mãe tem direito a intervalos no trabalho para amamentar o filho de até 6 meses. Nem sempre os patrões cumprem o que está em lei. Em Goiás, por exemplo, uma biomédica foi impedida pelo hospital onde trabalhava de interromper a jornada de trabalho para amamentar o filho. Está previsto em lei, mães de crianças com até 6 meses de idade podem tirar intervalos para a amamentação. Mas será que todos os empregadores respeitam esse direito? Pois é, infelizmente não. Em Goiás, um hospital vai ter que indenizar uma funcionária que foi impedida de tirar as pausas para amamentar o filho. Por causa do nascimento da Mariana, a Mônica tinha direito a intervalos durante a jornada de trabalho para amamentar a filha. Mas a secretária preferiu substituir a pausa no trabalho por antecipar em 15 dias a licença maternidade. Eu tirei a licença maternidade já antes da neném nascer. E a licença maternidade, esses 15 dias que eu tirei, foi bom porque eu esperei a neném completar 4 meses, né? E para mim ficou mais acessível e para a empresa também. O intervalo para amamentação está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. São 2 períodos de descanso de meia hora cada um. A pausa na jornada deve ser registrada no ponto das trabalhadoras. O mesmo direito se estende às mães adotivas. Mas nem sempre os patrões cumprem o que está em lei. Em Goiás, por exemplo, uma biomédica foi impedida pelo hospital onde trabalhava de interromper a jornada de trabalho para amamentar o filho. Agora ela vai ter que receber indenização por danos morais e horas extras. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho. Se a mãe gozou do auxílio maternidade e se teve uma criança e foi concedido esse benefício, tem que ser dado a licença lactante até que a criança complete 6 meses de idade. É uma garantia, sobretudo, para a criança. O advogado explica ainda que, em muitos casos, há falha por parte dos empregadores, ao não observarem que o intervalo de amamentação é um direito garantido a todas as mães. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com a Alessandra Camarano, que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Alessandra, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, como vimos na reportagem, é um direito de todas as mães. Mas as empresas ainda resistem em relação à concessão desse direito que é garantido em lei? Resistem. As empresas, infelizmente, resistem. É um direito, inclusive, para a proteção do nascituro, que é a continuidade da amamentação até os 6 meses de idade. Mas não existe, infelizmente, a grande maioria não cumpre a legislação de dar o intervalo de meia hora em cada jornada para que a mãe possa amamentar o filho até os 6 meses de idade. E por que isso acontece? Há uma cultura, infelizmente, no Brasil de descumprimento de legislação trabalhista, né? Infelizmente, nós temos essa realidade. Claro que não estamos falando de todas as empresas, porque tem empresas que cumprem com a legislação trabalhista, mas existe essa cultura. E há, inclusive, um substitutivo dentro da legislação, caso não haja condições de fazer esse intervalo. A empresa que tem mais de 30 mulheres empregadas acima de 16 anos, elas têm que manter um local próprio para esta amamentação, como se fosse uma creche com pessoas que possam estar, inclusive, cuidando das crianças até os 6 meses de idade. Não tem condições de fazer isso, ainda há uma alternativa, que é convênios com creches nas redondezas, para que a mulher possa guardar os seus filhos. Só que, infelizmente, a realidade que nós vemos hoje, em sua grande maioria, não é essa, nem da concessão do intervalo de meia hora em cada jornada, nem da existência do espaço dentro das empresas para a mãe amamentar o filho até 6 meses, e muito menos creches que tem no entorno das empresas próximo para essa guarda dos seus filhos. E qual a sua orientação como advogada trabalhista para a mãe que tem um bebê de até 6 meses
e está nessa situação, está na empresa e a empresa não dá esse período, não oferece essa opção de ter um lugar para amamentar. O que essa mãe pode fazer? O primeiro passo, uma segunda opção, o que ela pode fazer? Tá. O primeiro passo dela é procurar o sindicato da categoria, que tem por obrigação estar fazendo essa fiscalização e esse acompanhamento. Ela pode também procurar o Ministério Público do Trabalho, que também pode estar dando esse auxílio. E também pode procurar o Ministério do Trabalho, que é um órgão de fiscalização, inclusive em relação à saúde do trabalhador. Tem, dentre várias obrigações e várias funções do Ministério do Trabalho, existe essa também da proteção à saúde, da fiscalização em relação à saúde do trabalhador, do homem e da mulher trabalhadora. Não resolveu com nada disso. A busca pelo Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, que tem a finalidade de manter esse equilíbrio das relações empregado-empregador. Falando em proteção à saúde, a gente tem também uma questão muito importante no que se refere a lactantes e a gestante, que é em relação ao trabalho insalubre, em condições insalubres, né? O que a lei diz sobre essa questão? A Lei 13.467, ela, apesar de proibir a mulher lactante e gestante de trabalhar em ambiente insalubre, ela abre um flanco e uma brecha para que, se a mulher apresentar um atestado de médico de sua confiança, ela pode permanecer trabalhando naquele local insalubre, o que é uma inconstitucionalidade, uma regra que, inclusive, foi aprovada esta semana na Câmara dos Deputados uma redação alterando essa situação, ainda não passou pelo Senado, mas a mulher lactante e gestante ela não pode trabalhar em local insalubre. Isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de... são aferições técnicas, né? Então, ainda tem essa proteção que está na Constituição Federal e que, apesar do flanco que a Lei 3.467 abre, no nosso entendimento, há uma flagrante inconstitucionalidade em relação a isso. Para a gente prestar um serviço para as mulheres que vão ter filhos, para as mulheres que acabaram de ter filhos, quais são os direitos dela na questão da amamentação? Os períodos, para elas entenderem, quando tem um trabalho, ela tem 2 intervalos para amamentar, é 1 hora menos que ela pode sair do trabalho. Me explica esses pontos para a mulher saber exatamente qual é o direito que ela tem. Isso. A mulher, quando ela retorna da licença maternidade, ela tem o direito, até que o filho complete 6 meses de idade, ela tem direito a 2 intervalos de meia hora cada um dentro da jornada, nas 2 jornadas, para a amamentação de seu filho. A empresa que tem mais de 30 trabalhadoras acima de 16 anos, ela tem por obrigação manter um espaço adequado com uma pessoa que cuide das crianças até os 6 meses de idade, para garantir esse aleitamento até os 6 meses de idade. Na impossibilidade da empresa ter esse espaço, de ter esse local, a empresa é obrigada a manter creches ao redor ou convênio, através inclusive do SESC, SESC, SENAT, com o governo do estado, mantendo essas creches que tenham essa finalidade dessa garantia do aleitamento materno. Ok, Alessandra, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações, pela participação. Eu que agradeço, tenha uma boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, jovem carente de programa social ganha bolsa e vai jogar futebol nos Estados Unidos. Daqui 3 anos eu posso ganhar dinheiro e talvez comprar uma casa para minha mãe, né? Deixar ela em condições boas, que é isso que eu quero, que eu sonho mesmo. Quase 5 toneladas de drogas foram incineradas na região metropolitana de Porto Alegre. Os entorpecentes foram apreendidos em operações policiais realizadas em todo o Rio Grande do Sul desde o fim do ano passado. Por meio de um convênio entre o Judiciário Gaúcho, Secretaria de Segurança Pública e Ministério Público, os estoques do Departamento de Narcotráfico vão ser esvaziados. A operação coordenada pelo Departamento de Narcotráfico, o DENARC, contou com um forte esquema de segurança, incluindo helicóptero e também viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Crack, maconha e cocaína, além de LSD e êxtase, que renderiam cerca de 8 milhões de doses. No total, 4,5 toneladas de entorpecentes que foram retirados do depósito do DENARC para incineração.
A mercadoria é estimada em 20 milhões de reais. O chefe de operações do DENARC, delegado Mário Souza, explicou que o descarte desse material é o início do processo de liberação do depósito da Polícia Civil, que tem o apoio do Judiciário. Mesmo sem o convênio, que agora vai ser dizemos assim, o ícone dessa organização, sem o convênio nos últimos 2 anos, ou 3 anos, podemos dizer assim, últimos anos, o Judiciário vem sendo muito ágil, porque a própria lei permitiu isso, vem sendo muito ágil nas decisões e vem permitindo rapidamente a incineração, que tira a preocupação de deixar essa droga nesse local. E as incinerações auxiliam nisso, porque tu retira a droga mais antiga e vai liberando nesse local. O convênio que foi firmado e que o Poder Judiciário auxiliou muito, outras instituições também, mas o Poder Judiciário trabalhou muito nesse convênio para auxiliar a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, enfim, vem nesse sentido. Porque, na prática, esse convênio vai resolver um problema de, talvez, décadas, de anos, que é também a melhoria da condição sanitária, porque vai possibilitar a retirada de grande quantidade de drogas e isso vai aliviar esse depósito. Referendo e plebiscito são 2 formas de consulta popular previstas na Constituição Federal. Por serem processos grandes e de organização complexa, é necessário que a questão a ser votada tenha relevância para que a população seja convocada a participar. O quadro O que diz a lei vai mostrar a importância da justiça eleitoral nesse processo. O plebiscito e o referendo são instrumentos para uma democracia direta. Ambos são formas de consulta, em que o cidadão é chamado a deliberar sobre um assunto de grande relevância, tanto de natureza constitucional quanto legislativa ou administrativa. A diferença básica entre o plebiscito e o referendo é o momento em que a consulta à população é feita. No plebiscito, essa consulta é prévia, ou seja, antes da existência da lei ou do ato administrativo. Assim, a população diz se quer ou não que ele seja aprovado. Já no referendo, a consulta popular é depois que o ato já foi aprovado, cabendo ao povo aprovar ou rejeitar a proposta. O plebiscito e o referendo são disciplinados pela Lei nº 9.709, de 1998. O texto diz que, nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou Executivo, as consultas populares são convocadas, mediante decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer uma das casas do Congresso Nacional. O plebiscito ele é convocado por uma lei federal, ou seja, posta uma situação que o Poder Legislativo entenda que é tão complexa ou ela é tão significativa para o país que deva ser decidido pela população. Nesse ponto, o que o Congresso faz? Ele abre mão da sua competência, da sua atribuição como democracia representativa, que é o nosso sistema constitucional, e devolve à população, que é, afinal, soberana, o direito de decidir sobre aquele caso. É importante lembrar que a Constituição estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Ou seja, o Poder Executivo pode propor, mas é o Legislativo que decide. Decide, inclusive, que pergunta a população vai responder. A pergunta é formulada pelo Congresso Nacional. E não há participação do Poder Executivo. Na história brasileira, temos o exemplo da consulta realizada em 1963, quando a população foi chamada a decidir acerca da manutenção ou não do regime parlamentarista, vigente à época. O povo votou pela não manutenção desse sistema de governo, optando pela volta do presidencialismo. Em 1993, a população foi novamente chamada a decidir, não só acerca do sistema de governo, mas também a forma de governo, se república ou monarquia constitucional. E o povo decidiu pela manutenção do presidencialismo e da república. Em 2005, os eleitores brasileiros compareceram às urnas para votar no referendo sobre o desarmamento. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi a maior consulta popular do mundo. Cerca de 125 milhões de pessoas opinaram sobre a comercialização de armas de fogo no país. Esse comércio havia sido proibido pelo Estatuto do Desarmamento, de 2003.
Na consulta, venceu a não proibição determinada pela lei, ou seja, o comércio voltou a ser permitido. Já existia o Estatuto do Desarmamento e a população foi chamada a validar ou não alguns dispositivos daquele estatuto. Nas últimas eleições, moradores de 3 municípios do país votaram também em plebiscitos. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, os eleitores decidiram proibir o uso de tração animal nos passeios turísticos realizados por charretes. Em Fortaleza do Tabocão, em Tocantins, os eleitores decidiram pela alteração do nome da cidade. Voto semelhante dado pelos habitantes de Augusto Severo, no Rio Grande do Norte. E olha só essa história. Um jovem de 15 anos, filho de catadores de lixo, vai jogar futebol nos Estados Unidos. Ele participa de um projeto social do Ministério Público do Distrito Federal que oferece esporte e cidadania a crianças e adolescentes carentes. E foi durante um jogo promovido pelo programa Juventude em Foco que ele chamou a atenção de olheiros norte-americanos. Além da bolsa de estudos, Ivanildo conquistou a oportunidade de uma vida melhor. Nos pés de Ivanildo, a prova da difícil realidade. É assim, com chuteiras que não formam par, encontradas no lixo pelos pais catadores de recicláveis, que o jovem craque treina todos os dias. A paixão pelo futebol começou bem cedo e hoje, aos 15 anos, ele mostra que o talento é capaz de superar as maiores barreiras. Desde o Ivanildo dos 3 anos de idade, que o Ivanildo é assim pro lado de bola. Com 6 anos, ele viajou para Hidrolândia. Aí desde pequeno que ele é avançado por bola. Eu acho assim que é o sonho dele, então ele tem que agarrar esse sonho dele. E não é que está dando certo. Ivanildo acaba de ganhar uma bolsa de estudos e vai jogar futebol nos Estados Unidos. E foi no programa Juventude em Foco do Ministério Público do Distrito Federal que ele chamou a atenção de olheiros. No campeonato que nós estávamos disputando, nesse jogo eu se destaquei, nele. E o Mike Potempa dos Estados Unidos estava presente, Aí o professor tinha avisado que ia ter uma confraternização no final do jogo. Aí nessa confraternização ele explicou o projeto, que ele tinha lá, a universidade que ele dirige lá. Aí no final ele falou que tinha uma surpresa. Aí ele falou, que eu tinha sido escolhido, ele chamou meu nome. Falou que eu tinha sido escolhido para ir para lá. Ivanildo participa do projeto social do Ministério Público do Distrito Federal há 4 meses. Um programa mantido por recursos de medidas alternativas com o apoio da Promotoria de Justiça do Núcleo Bandeirante, cidade onde Ivanildo mora. O Ivanildo, especificamente, é um resultado que a gente não esperava tão rápido. A gente também não pode deixar de lado que existem outras comunidades e outras pessoas também que merecem uma oportunidade e a gente tem feito esse trabalho justamente para dar um apoio maior, a fomentar com que apareçam mais talentos que às vezes estão perdidos, quase perdidos, por falta de oportunidade. Ivanildo é um dos 60 jovens atendidos pelo projeto. Todos eles têm entre 6 e 16 anos. Moram em cidades carentes do Distrito Federal, em situação de vulnerabilidade. Ele ia treinar de bicicleta em Santa Maria, morando aqui na Metropolitana, acho que dá uns 15 quilômetros, até mais 20 quilômetros. Um menino muito esforçado, muito humilde, muito dedicado. E aquilo eu falei para ele, não perca o amor à família, os amigos, a Deus. Não esqueça, não tira o pé do chão. Ivanildo mora neste barraco com os pais, um tio e uma irmã. Aqui não tem muita estrutura e falta quase tudo. A família vive com apenas R$ 350 por mês de benefício. E apesar de toda a dificuldade vivida diariamente, para a mãe de Ivanildo, o mais importante é que ele estude e realize o sonho de jogar futebol. Primeiramente o estudo, que ele vai chegar lá a estudar, e depois ser o jogador de futebol, tanto que ele quer. E já está tudo pronto para a mudança. Além da mala quase vazia, Ivanildo diz estar levando um coração cheio de saudade e muita coragem para vencer na vida. Eu jogando lá, estudando, se destacando, talvez eu possa, com 18 anos, daqui 3 anos eu posso ganhar o dinheiro e talvez comprar uma casa para minha mãe, deixar ela numa condições boas, que é isso que eu quero, que eu sou mesmo.
além dessa bolsa, o Ivanildo ganhou também a nossa torcida aqui do Jornal da Justiça, que ele ganhe também muitos estádios mundo afora. Com certeza, história inspiradora e belo projeto do Ministério Público, né? Parabéns e força aí, Ivanildo, sucesso. Sucesso. Agora mudando para o slogan de uma campanha aqui da TV Justiça. Juntos somos completos. É o slogan, então, da campanha de fim de ano da TV Justiça. E agora a gente convida você a acompanhar mais um vídeo que será exibido na nossa programação e também nas nossas redes sociais da emissora. Confira. Muito bacana a campanha e assim nós terminamos mais esta edição do Jornal da Justiça, primeira edição. Obrigada pela sua companhia durante esse ano, um Feliz Natal antecipado, é que eu estou saindo de férias e folga e volto no dia 15 de janeiro, até lá vocês ficam na companhia do Galton. Descanso merecido. Um ótimo fim de semana e boas festas.